Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós vamos falar sobre o tema Pão para esta vida, Pão para a vida eterna. Este é o tema da nossa mensagem. Pão para esta vida, Pão para a vida eterna. Nós vamos, meus irmãos, usar o texto de João 6, do versículo 1 até o versículo de número 59. Mas nós não iremos ler tudo de uma vez só. Antes de nós iniciarmos a leitura, eu quero dizer que é interessante quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, que foi um grande evangelista, e o apóstolo Paulo sempre orava para que Deus desse entendimento aos seus ouvintes. E nós, meus irmãos, precisamos orar para que Deus nos dê entendimento, para que Deus nos dê compreensão da sua palavra e da sua vontade. Porque se Deus não nos der essa compreensão, se Ele não nos der esse coração, nós então não vamos entender o que Ele de fato quer passar para nós. Olhando aqui para o Evangelho de João, nós vemos que Jesus Cristo, Ele falou com Nicodemos acerca do nascer de novo. E Nicodemos, ele a princípio não entendeu. Jesus disse que era necessário nascer de novo e Nicodemos disse: alguém pode entrar então novamente no ventre materno e nascer segunda vez? Quando Jesus fala com a mulher samaritana a respeito da água viva, e Jesus disse a ela, que quem recebesse a água viva nunca mais teria sede, a mulher samaritana também não entendeu. Ela queria uma água física a qual ela bebesse e nunca mais sentisse sede. E agora Jesus vai falar aqui a respeito do pão da vida. E nós vamos ver que os judeus, a princípio, eles não compreenderam aquilo que Jesus estava querendo lhes passar. Por que esta falta de entendimento? Por uma razão simples, meus irmãos. O homem carnal não pode compreender as coisas espirituais, a menos que o Espírito Santo dê entendimento ao homem. Quando a Bíblia fala do homem carnal, em 1 Coríntios, ali se refere ao homem manchado pelo pecado. Nós estamos ainda, de certa forma, mesmo os crentes, ainda manchados pelo pecado. E se o Espírito Santo não der entendimento para nós, se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos, nós não veremos. Por isso a importância de nós orarmos por entendimento. Senão nós seremos como Nicodemos, que a princípio não entendeu, seremos como a mulher samaritana, que a princípio não entendeu, seremos como os judeus que não entenderam, como veremos, a respeito do pão da vida. Vamos ler, meus irmãos, João capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 15. Inicialmente faremos esta leitura. João capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 15, diz assim: Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão, para receber cada um o seu pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: Fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se, pois, os homens.
em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pai querido, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua misericórdia, ó Deus, sobre as nossas vidas. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua misericórdia já é manifesta sobre nós, porque o Senhor nos trouxe aqui a esse lugar. O Senhor tem colocado em nossas mãos e diante de nós a Tua palavra. Agora, Pai, nós clamamos ao Senhor que, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Nós clamamos, Pai, em nome de Jesus, dá-nos entendimento, dá-nos compreensão das coisas espirituais, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja abrindo os nossos corações para que possamos receber a Tua palavra e para que possamos viver por ela. Pai querido, em nome de Jesus, que o inimigo seja repreendido. Caia por terra todo plano, todo intento de Satanás. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, Jesus estava na Galileia, ele estava realizando muitos milagres na cura dos enfermos. E porque Jesus estava realizando muitos milagres e curando muitos enfermos, também uma grande multidão o estava seguindo. Se os irmãos observarem ali, mais uma vez, o verso de número 2, João registra isso. João diz: seguia-o numerosa multidão, não pequena multidão, mas numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. João faz esse registro, meus irmãos, para mostrar que as pessoas, elas estavam indo até Jesus, elas estavam seguindo Jesus, não porque o reconheciam como Salvador, não porque reconheciam que ele era aquele que traria remissão de pecados para Israel, elas não estavam seguindo Jesus porque queriam de fato se arrepender e deixar os seus pecados, não, eles estavam buscando Jesus porque eles queriam ver milagres, ou porque eles queriam milagres para as suas próprias vidas. João nos mostra, meus irmãos, aqui, de certa forma, uma multidão interesseira em milagres. Enquanto Jesus estava realizando milagres, enquanto Jesus estava fazendo aquilo que a multidão queria receber, enquanto Jesus estava estendendo a mão, por assim dizer, à multidão, eles estavam indo a Cristo e as multidões estavam aumentando cada dia mais e mais. No final deste capítulo, os irmãos podem ver depois em suas casas que quando Jesus dá uma palavra dura à multidão e Jesus deixa de fazer milagres e atender aquilo que a multidão quer, a multidão simplesmente abandonou Jesus Cristo. A multidão, meus irmãos, que aparece aqui em João capítulo 6, na multiplicação de pães e peixes, era composta por quase 5.000 homens. E Jesus, movido por sua compaixão, movido por seu amor real e por sua majestade, ele concede à multidão mais um sinal. Ele concede à multidão mais um milagre. Vendo que aquela multidão estava faminta, Jesus multiplicou pães e peixes para a multidão. Cristo tinha ali consigo 5 pãezinhos de cevada e alguns peixinhos. E a partir disso, Jesus multiplicou pães e peixes para todos. Para todos. Todos se alimentaram. Comeram o quanto desejaram. O texto diz que eles comeram até se fartar. O texto nos mostra aqui 200 denários, ou seja, o dinheiro que
seria a quantia de 200 dias de um trabalhador comum. Não seria suficiente para que cada um comesse um pequeno pedacinho de pão. Mas Jesus multiplicou pães e peixes a ponto deles comerem o quanto queriam e eles se fartaram. Todos ficaram com a barriga cheia naquele dia. E sobraram ainda 12 cestos cheios de pães e peixes. E Jesus não deixou que nada fosse desperdiçado. Jesus dá ordem aos seus discípulos para recolherem tudo que sobrou, para que nada fosse desperdiçado. Meus irmãos, esse foi um grande milagre realizado por Jesus. Um grande sinal. Um milagre, um sinal espantoso. Veja a reação da multidão no verso de número 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Ou seja, todos viram aquilo que Jesus fez. Como ele pegou os 5 pães e os peixes e deu graças. E repartiu entre todos que estavam ali. Todos reconheceram que aquele foi um milagre maravilhoso, um milagre espantoso. E disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quando nós olhamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 18, em Deuteronômio, meus irmãos, Deus fez a promessa de que ele enviaria um profeta semelhante a Moisés, e que todos deveriam ouvir a esse profeta. E quando o povo diz: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo, eles estão se referindo à promessa que Deus fez através de Moisés ao povo de Israel. Ou seja, meus irmãos, essa foi a reação da multidão diante deste milagre. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. O milagre foi tão espantoso que todos quiseram fazer de Jesus rei. Veja o verso de número 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. Meus irmãos, nós temos aqui algo interessante. As multidões correm para os lugares que prometem milagres. Enquanto Jesus estava realizando milagres, a multidão estava indo até ele. Essas multidões, infelizmente, não estão atrás do Salvador, e sim dos seus milagres. Quiseram até mesmo fazer de Jesus o rei, enquanto Jesus estava ali lhes dando pães e peixes e enchendo os seus estômagos. E assim, meus irmãos, é neste mundo. Enquanto as pessoas estão recebendo aquilo que elas querem, enquanto estão sendo satisfeitas, muitos estão firmes ali, seguindo a Cristo, mas não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele está concedendo à multidão. No dia seguinte, queridos, a multiplicação de pães e peixes. Um dia depois da multiplicação de pães e peixes, Jesus sai da onde ele está e Jesus vai para Cafarnaum. E como é que Jesus fez esse percurso? Do verso 16 até o verso 21, nós vemos que Jesus ele foi andando por sobre as águas até Cafarnaum. Ele andou cerca de 6 quilômetros sobre as águas. Depois, os outros 7 quilômetros, ele foi de barco com os seus discípulos. Jesus, queridos, então chega a Cafarnaum, onde havia uma sinagoga. E a multidão que havia se fartado dos pães, começou a procurar Jesus, onde Jesus está. Porque Jesus ele havia se afastado daquela multidão. E descobrindo que Jesus estava em Cafarnaum, então eles foram até lá. Eles foram até Jesus novamente. Eles foram atrás de Jesus. E quando a multidão chega aonde Jesus está, quando a multidão chegou aonde Jesus estava, Jesus, meus irmãos, não recebeu muito bem aquela multidão.
houve um atrito entre Jesus e a multidão. Um atrito entre Jesus e a multidão. Nós já veremos a respeito desse atrito. E nesse atrito entre Jesus e a multidão, Jesus faz 4 declarações solenes à multidão. E veja, meus irmãos, é sobre essas declarações solenes que eu quero falar essa noite. Porque a multiplicação de pães e peixes leva a estas declarações solenes. E essas declarações solenes, elas nos fazem entender o que Deus quis fazer na multiplicação de pães e peixes. Muitas vezes é pregado só na multiplicação de pães e peixes. E são esquecidas essas declarações solenes. Mas, queridos, atentemos para essas declarações solenes de Jesus. Pois elas têm uma direção espiritual muito importante para nós, povo de Deus. E eu quero que você repare, que Jesus fazia, o que Jesus fez as declarações solenes, mas o povo teve dificuldade de compreender aquilo que Jesus estava falando. Isso porque o homem manchado pelo pecado não pode compreender por si mesmo as coisas do Espírito. Jesus estava falando coisas espirituais, mas eles estavam entendendo carnalmente aquilo que Jesus estava dizendo. Vamos à primeira declaração solene. A partir do verso 22, meus irmãos, até o verso de número 27. No dia seguinte, João capítulo 6, do verso 22 ao 27. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, os barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Veja, meus irmãos, que a multidão, ela trata Jesus, vamos dizer assim, de maneira educada. Mestre, quando chegaste aqui? Mas Jesus faz a primeira, então, declaração solene. A expressão em verdade vos digo, no texto grego é solenemente vos declaro. Primeira declaração solene de Jesus, veja o verso 26. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Veja, meus irmãos, o pão enche a barriga, mas só Jesus enche o vazio da alma. A primeira declaração solene de Jesus à multidão, a primeira declaração solene, foi para mostrar à multidão que eles estavam buscando o Cristo com as motivações e intenções erradas. Eles estavam procurando Jesus não por quem Jesus era. Eles estavam procurando Jesus não porque reconheciam que Jesus era de fato o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas eles estavam procurando Jesus, veja o verso de número 26, porque eles comeram dos pães e se fartaram. Interessante, queridos, porque o texto grego, quando diz aqui, Jesus diz, comestes dos pães e vos fartastes. Parece um pouco polido na nossa tradução, porque no original Jesus está literalmente dizendo: vocês comeram dos pães e ficaram com a barriga cheia. E agora vocês estão querendo que eu encha a barriga de vocês novamente. É isso que Jesus está dizendo. Jesus então diz: vocês devem trabalhar, verso 27, vocês devem trabalhar não pela comida que perece,
mas pela que permanece ou subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Meus irmãos, as pessoas deveriam avaliar, e essa é a intenção de Jesus, ao fazer essa declaração solene. Ele quer que a multidão avalie as suas intenções e mude. Nós precisamos buscar Jesus com as intenções corretas. Precisamos buscar Jesus não por aquilo que Ele pode fazer por nós para esta vida, mas devemos buscá-lo por aquilo que Ele pode fazer por nós para a vida eterna. É o que Ele diz. Veja mais uma vez o verso de número 27. Trabalhai, ou seja, me busquem, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. É isso que Jesus está dizendo. Vocês devem me buscar não por causa de coisas que são passageiras nessa vida, mas vocês devem me buscar por coisas que permanecerão para toda a eternidade e a qual só eu posso dar a vocês. Isso também, queridos, se aplica a nós. Isso se aplica a nós. Quais são as nossas motivações? Por que estamos aqui? Pela comida que perece ou pela comida que subsiste para a vida eterna? Devemos examinar os nossos corações. Jesus, depois de alimentar a multidão, no dia seguinte, ele faz à multidão essa declaração solene. Mas ele faz uma segunda declaração solene. Veja comigo a partir do verso de número 20, a partir do verso de número 28. Então dirigiram-se a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram: que sinal fazes, para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Veja, meus irmãos, como a multidão é agressiva nesse momento. Porque eles perguntaram a Jesus: qual é a obra que nós devemos realizar? E Jesus disse: vocês devem crer em mim. Então eles disseram para Jesus: façam um sinal para que creiamos em ti. Moisés nos deu pão do céu. Veja, queridos, Jesus já havia feito um sinal maravilhoso, mas eles queriam que Jesus repetisse o sinal. E eles queriam que Jesus fizesse chover pão do céu para eles. Mas Jesus então faz a segunda declaração solene. Veja o verso de número 32. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, ou solenemente vos declaro, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus, meus irmãos, faz essa declaração solene, dizendo: vocês acham que foi Moisés quem alimentou vocês? Quem derramou o pão do céu foi meu Pai. E meu Pai é quem dá o pão do céu para a vida eterna. Veja o verso 33. Porque o pão de Deus é o que desce do mundo e dá vida. É o que desce do céu e dá vida ao mundo. Veja, queridos, que eles entenderam carnalmente o que Jesus estava dizendo. Verso de número 34. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas eles estavam entendendo a respeito de um pão físico. Ao passo que Jesus disse: não é de pão físico que eu estou falando. Eu estou falando de mim mesmo. Porque eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Queridos irmãos, essa segunda declaração solene nos mostra que a coisa mais importante, o ponto mais importante nesta vida é crer em Jesus.
e recebê-lo como Salvador dos nossos pecados. Veja ali o verso de número 29. A obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. O mais importante a fazer nesta vida é crer em Jesus e recebê-lo como Salvador dos nossos pecados. Um Salvador para a vida eterna. E Jesus nos ensina, meus irmãos, na segunda declaração solene, que o alimento é para a preservação da vida. Por que nós nos alimentamos? Nós nos alimentamos para que a nossa vida seja preservada. Mas o principal alimento e o único alimento que pode nos preservar para a vida eterna é Jesus. Sem Ele não há vida eterna. Veja, Jesus vai dizer que todo aquele que dele comer, ou todo aquele que comer do pão que é Jesus, vai ressuscitar no último dia para a vida eterna. Veja o verso de número 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Por 3 vezes Jesus diz. Ele é o pão e da vida eterna. E quem dele participar, ressuscitará no último dia. Mas há um enigma no texto. Um mistério divino. Imagine, meus irmãos, que Deus coloca o pão diante de nós. Mas só vai comer desse pão aqueles que o Pai trouxer até o pão, para que dele comam. Veja o verso de número 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Verso 39. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos aqueles que o Pai me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E verso 45. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. O que Jesus estava querendo dizer, meus irmãos, é que os incrédulos, eles são incrédulos, porque o Pai não os coloca diante do Filho, para que dele recebam a vida eterna. Essa é a segunda declaração solene de Jesus. Mas nós veremos agora a terceira declaração solene, a partir do verso de número 47. Terceira declaração solene. Jesus diz, em verdade vos digo. Verso 47. Em verdade vos digo, ou solenemente vos declaro, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Nessa terceira declaração solene, Jesus diz à multidão que ele é o único modo de salvação. Porque não há outro que desceu do céu para morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos dar a vida eterna. Jesus, meus irmãos, ele é o pão, vamos dizer assim, e através do seu corpo, ele foi pregado na cruz. Veja o verso de número 51, ele diz, eu sou o pão que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E quem mais morreu na cruz pelos seus pecados? Quem mais morreu na cruz pelos meus pecados? Ninguém, somente Jesus. Por isso, queridos, ele é o único pão verdadeiro que desceu do céu para nos dar a vida
eterna. E aí então, queridos, nós vemos a quarta e última declaração solene de Cristo a todos que estavam ali. Verso de número 53. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, ou solenemente vos declaro, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Veja, meus irmãos, Jesus fez esta quarta declaração solene aos judeus, à multidão que havia presenciado a multiplicação de pães e peixes, mas eles não estavam compreendendo aquilo que Jesus estava dizendo. Você está compreendendo aquilo que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que é preciso comer a carne dele e beber o sangue dele. E veja o que ele diz no verso 53. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Algumas pessoas lendo esse texto, elas não conseguem compreender, elas imaginam isso literalmente. E, meus irmãos, Jesus não está falando literalmente, Jesus está falando figuradamente. Ele está falando figuradamente. Porque se ele estivesse falando literalmente, então nós cristãos seríamos canibais. Mas Jesus não está ensinando aqui sobre canibalismo. E para os judeus, comer o sangue era algo repugnante. Deus havia proibido comer e beber sangue, porque a vida está no sangue. Deus havia proibido. Então, quando Jesus disse, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, isso soava repugnante aos ouvidos daqueles que estavam ouvindo naqueles dias. Mas, queridos, Jesus está falando figuradamente. O que devemos entender aqui é um ensino espiritual. Jesus está ensinando que nós devemos, que a vida dele deve estar em nós. E que nós devemos ser participantes da vida dele. E que a vida dele deve se manifestar através das nossas vidas. E ele diz claramente que quem não participar dele não tem vida em si mesmo. Veja o verso de número 53. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Isso porque o homem sem Cristo, ou sem a vida de Cristo nele, está morto em delitos e pecados. Mas quando Cristo passa a viver em nós, então a vida de Cristo se manifesta em nós e passamos a viver. Ele nos dá vida. Ele nos dá vida agora e Ele nos dará vida eterna. Veja o verso 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, pois eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, Jesus nos convida a nos alimentarmos dele. Veja o verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta por mim, viverá. Nos lembramos do apóstolo Paulo, que disse em Gálatas, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para concluir, meus irmãos, nós vemos aqui João capítulo 6, começando com a multiplicação de pães e peixes. A multiplicação de pães e peixes foi um milagre extraordinário, onde Jesus revelou o seu amor pelos necessitados,
bem como a sua majestade, poder e glória. Porém, o milagre da multiplicação de pães e peixes também revelou o pecado que há no coração humano. O pecado de buscar a Deus ou a Cristo com as motivações erradas, simplesmente pelo que Ele pode fazer por nós e não por quem Ele é. Buscar a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Diante do pecado, diante da falta da multidão, Jesus fez 4 declarações solenes. E nessas 4 declarações solenes, então, Ele nos ensina que devemos buscá-lo com as intenções e motivações corretas. Devemos buscá-lo por quem Ele é. Amém, queridos? Porque nós estamos aqui por quem Jesus é. Não pelo que Ele pode nos dar. É certo que Ele pode nos dar. E Ele nos abençoa graciosamente. Mas devemos buscá-lo por quem Ele é. E devemos, irmãos, ir então a Jesus e crer nele, pois só Ele pode nos satisfazer. Só Ele pode nos satisfazer. O mundo de barriga cheia está satisfeito, mas é um mundo de barriga cheia e de alma vazia. Só Jesus preenche o vazio das nossas almas. O sacrifício que Jesus fez na cruz, entregando o seu corpo para ser moído como pão em nosso lugar, é suficiente e eficaz para a nossa salvação. E é somente nele que encontramos vida. E se queremos ter vida, precisamos nos alimentar dele. Precisamos comer a sua carne e beber o seu sangue. Não literalmente, mas espiritualmente. Que a vida dele esteja em nós e que a nossa vida esteja nele. Nós temos isso, meus irmãos, agora bem representado diante de nós, que é a Santa Ceia. E nesse momento, espiritualmente, vamos comer o seu corpo e vamos beber o seu sangue. Feche os seus olhos. Coloque-se diante do Pai. Espírito Santo de Deus que está aqui. Espírito Santo, Tu és poderoso. Age em nossas vidas. Age em nossos corações, ó Santo Espírito. Ó Deus bendito, ó Pai amado, leva-nos até o Filho, para que possamos dele nos alimentar. Aquele que é conduzido a Cristo pelo Pai será recebido, diz a Tua palavra. Ó Deus amado, nós colocamos diante de Ti a nossa oração e os nossos corações. Dá-nos vida espiritual, que possamos ter vida em nós mesmos, mas não vida provinda de nós, a vida de Cristo em nós, que nós possamos ter essa vida, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus que oramos. Amém. Quero chamar